Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Irmãos, o vídeo de hoje eu vim trazer um assunto muito intrigante, que há muito tempo já que eu tô querendo fazer esse vídeo, porque eu sei que Deus me deu uma missão, né? E essa missão, irmãos, é alertar o povo, é alertar os irmãos que estão aí no engano, tá? E eu vou mostrar para vocês e peço também perdão para todos os irmãos que seguem essa denominação, que seguem essa religião, tá? Porque eu não tô criticando os irmãos, existem muitos irmãos católicos que são muito bons, tá? Que são pessoas boas, honestas, trabalhadoras, né? Eu não tô generalizando a pessoa em si, entendeu? E sim a religião. Essas pessoas, elas estão sendo enganadas, irmãos, tá? Meus irmãos, vocês católicos, saiam dessa grande Babilônia. Esse é o verdadeiro engano, tá? Assim como está na Bíblia, que Jesus disse que Satanás se transformaria em anjo de luz, tá? Faria grandes prodígios e enganaria até mesmo os eleitos. Então, irmãos, pesquisem, tá? Vão a fundo. Eu sempre fui católica, fui por muitos e muitos anos católica, tá? Deixei de ser há uns 3, 4 anos atrás, porque Deus me abriu os olhos, irmãos, tá? E assim, eu era muito roxa mesmo, idólatra, mas para mim eu estava certa. Por quê? Porque a gente fica cego, tá? Essa religião, ela cega as pessoas, tá, irmãos? Deus, ele é maravilhoso, ele vai abrir os olhos dos irmãos, ele vai reunir o seu rebanho. Saiam das denominações, saiam das religiões, irmãos. Saiam enquanto há tempo. A Igreja Católica, ela é a grande Babilônia, mãe de todas as outras religiões. O Papa, ele está nesse ecumenismo, ele está reunindo todas as igrejas, todas as religiões. Então, ele está simplesmente recolhendo todas as suas filhas. Então, irmãos, saiam enquanto há tempo. Limpem suas vestes. Saiam do engano. Elas estão todas contaminadas, tá? Estão bebendo o sangue dos santos. Esta religião é a grande Babilônia. Que os católicos me perdoem, mas pesquisem, por favor. Pesquisem. A matéria que eu vou passar para vocês é sobre o trono satânico do Papa no Vaticano e os enigmas revelados. Irmãos, pelo amor de Deus, é só ver as imagens. Dê uma olhada nesse trono, que é o verdadeiro trono de Satanás. Vocês já ouviram falar do auditório do Papa? Também conhecido como Paulo VI Audience Hall, ou o Hall of the Pontifical Audience. Ele está parcialmente na cidade do Vaticano e parcialmente em Roma, Itália. Nomeado com o nome do Papa Paulo VI e construído em 1971 pelo arquiteto italiano Pierluigi Nervi. Ele acomoda 6.300 pessoas e contém uma estátua de bronze chamada La Resurrezione, desenhada por Pericle Fazzini.
Vamos aqui ver ao pormenor o que esconde toda a concessão do auditório, mas também a mensagem oculta por trás da estátua La Resurrezione. A ressurreição. O auditório. Método de construção e o design. O prédio foi projetado em betão concreto armado pelo conhecido arquiteto Pierluigi Nervi. Nervi é conhecido por projetos simples e práticos que são fortes e feitos para durar. A simples curvatura do edifício pode parecer despretensiosa do lado de fora, mas essa é a primeira parte do que começaremos a explorar sobre este imóvel, e eu prometo que quando chegarmos ao fim, você verá o que eu estou procurando demonstrar. Observem, queridos irmãos, o formato do edifício. Dê uma olhada na imagem externa do prédio e compare sua forma com a imagem de uma serpente. Observe o formato geral. Cabeça larga, estreitando na frente, frente arredondada, olhos no meio, narina na frente e parte superior curva. As janelas. Como pode começar a perceber na imagem? Há duas janelas em ambos os lados do prédio que se assemelham aos olhos. Eles são feitos de vitrais e situam-se a meio caminho do comprimento do edifício em ambos os lados. No centro da forma do olho, você começa a ver uma fenda que pode parecer um olho de réptil. Se ainda não está convencido ou convencida, os irmãos, o que é compreensível, continue vendo esse vídeo. Talvez olhar apenas para uma janela não seja o mais claro, então vamos ver as duas em conjunto. Os olhos, as escamas na testa e as duas presas são claramente visíveis. De repente, começamos a ver as coisas tomando forma, meus irmãos. Olhem só, dois olhos reptilianos, olhando para você enquanto observa o palco em conjunto, com o que parecem ser duas presas de uma serpente. Escamas e presas. Olhe novamente a imagem. O que você percebe no centro? Está o que parece ser uma estátua no meio. E depois em ambos os lados, duas presas afiadas e pontudas. O telhado e os lados do prédio também se assemelham a escamas. Vejam, a seguir estão mais imagens para dar uma ideia das escamas. Vamos alargar um pouco mais a imagem para que possamos realmente ver o que estamos a falar. Vejam essa imagem, irmãos. Preste atenção a todo o edifício e layout do palco ao lado da imagem de uma cobra. Percebe-se? Os olhos, a forma, as escamas, os colmilhos ou presas, a aparência do réptil. Está tudo lá. É nítida a inspiração reptiliana na forma do edifício. Vamos mais a fundo, irmãos. O trono e a estátua de la Resurrezione, a ressurreição. Vamos agora analisar a estátua que se encontra por trás do trono papal. Supostamente essa estátua, finalizada em 1971, representa a ressurreição de Cristo como um homem que nasce do caos. Seu criador, o escultor italiano Pericle Fazzini, afirmou que a obra chamada Resurrezione simboliza Cristo emergindo de uma cratera produzida por uma bomba nuclear, uma explosão atroz, um vórtice de violência e energia. Só esta explicação é já por si sinistra e aterradora, não é, irmãos? Parecendo nos recordar os planos da nova ordem mundial de trazer a nova ordem vinda do caos e o surgimento do anticristo.
Mas para quem observa mais atentamente, repara em outros sinistros pormenores. Tanto que conspiradores e mesmo o público em geral que observa a peça relacionam a imagem a um altar satânico. A estrutura macabra causou muita agitação entre os que a contemplam e alguns chegaram a afirmar até que ela seria uma nova prova de que, na verdade, a Igreja Católica é uma organização que serve o poder das trevas. Vamos ver a estátua em pormenor. Observem, irmãos. É difícil de ver pela frente, mas quando você vê a estátua lateralmente, torna-se surpreendentemente claro de ambos os lados que a cabeça do suposto Jesus se encontra totalmente distorcida. E como veremos, isso tem uma razão sinistra e diabólica. Se fizermos um jogo de simetria, coisa em que os Illuminati são mestres, vemos o que surge. Comparem, irmãos. Los ojos son inútiles quando la mente está cega. Que quer dizer, os olhos são inúteis quando a mente está cega, tá? Quando os irmãos estão com uma lavagem cerebral, não conseguem enxergar um palmo diante dos olhos. Eu fui católica, eu sei do que eu estou falando, tá? Até que Deus me abriu os olhos em comparação com a Bíblia. Uma Bíblia adulterada e a outra não adulterada. Foi aí que eu comecei, que eu caí em si. Tá? Foi aí que os meus olhos saíram aquelas vendas. Irmãos, pelo amor de Deus, acordem, saiam dessa Matrix, saiam dessa Babilônia, o quanto antes. Repare como se forma a silhueta de um dragão. Uma clara referência a Satanás. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14. E afinal, o que vemos surgir do seu topo não é Jesus, mas uma sinistra criatura que se assemelha a um demônio alien, Grey. A Bíblia nos refere no livro de Apocalipse que os espíritos malignos que se apoderam dos reis da terra se assemelham a rãs, pois também o que muitos chamam de alien greys se lhes assemelham. E é realmente o que vemos aparecer na simetria por cima da silhueta do dragão. Vejam agora essas imagens, tá? Uma rã em cima, aliens embaixo. Então vi sair da boca do dragão 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 ao 14. Estas criaturas malignas são, na verdade, seres espirituais interdimensionais. Movem-se em outra dimensão e influenciam a que vivemos. Assim, podemos concluir que o que realmente vemos surgir da estátua é uma representação do verdadeiro espírito de Satanás. Coincidência ou projeto? Deve-se começar a perceber que isso foi propositalmente projetado para aparecer dessa maneira. O pensamento, a ideia, a intenção e o planejamento que entraram nisso devem ter sido imensos. A realidade é que existe uma razão óbvia para essas imagens. Você deve perguntar qual é a razão desse design do projeto. Por que esse edifício foi construído de tal forma que o Papa parece estar falando de dentro da boca de um réptil? Se você não está fazendo essa pergunta, simplesmente está fechando os olhos. Não é que a evidência não esteja presente, é simplesmente você que está escolhendo não vê-la. Existem peças separadas que compõem o símbolo da serpente ou do réptil e nítidas alusões bíblicas a Satanás.
Se fosse uma ou duas, entenderia seu ceticismo, mas quando tantas peças se juntam tão perfeitamente, você sabe, sem sombra de dúvida, que é intencional. Independentemente disso, sei que o que aqui afirmamos pode ser difícil de aceitar, mas todas as verdades difíceis passam por fases, ridicularização, aceitação parcial e finalmente aparecem evidentes para a população mais consciente. Eu acredito que estamos nos aproximando do terceiro estágio, quando se trata de entender quem realmente governa e tem influência sobre o nosso mundo. E é por isso que esse simbolismo da serpente existe e é usado aqui. Esta é mais uma prova que existe um governo sombra satânico que governa em grande parte o nosso mundo. Um grupo de pessoas que não são americanos, europeus, russos, chineses, etc., mas que estão além. Um grupo de pessoas que não são americanos, europeus, russos, chineses, etc., mas que estão além e acima de qualquer identidade nacional e controlam todo o mundo com objetivos sinistros. Por que esse simbolismo é usado? Os membros da elite Illuminati acreditam que devem transmitir suas intenções à humanidade para, em essência, obter permissão humana para promulgar o que eles desejam fazer. Isso se manifesta como rituais durante eventos desportivos de massas e simbolismos encontrados em torno da sociedade e em várias indústrias populares, como o cinema, Hollywood e a música. É no fundo dizer, vocês sabem que nós estamos aqui, mas insistem em não ver. Logo nós vos dominamos de forma aceite e legal, com o vosso total consentimento. A serpente fala. Quando você começa a considerar o que o salão da audiência do Papa realmente demonstra, fica claro que ele fala de dentro da boca da serpente. Ele está na frente da boca e fala as palavras da elite para todos aqueles que o ouvem e o seguem. A elite está dizendo à humanidade através do simbolismo que é isso que está acontecendo. O disfarce cristão. Falso cristianismo. Eles falam em nome de Jesus para desviar atenções e sujarem indiretamente o cristianismo. Eles usam a Bíblia, mas não a praticam minimamente, descredibilizando também assim a Escritura. E como é óbvio, também dizem verdades, mas pelo seu exemplo as distorcem, afastando as almas de Jesus e da leitura do Evangelho, sendo esse o seu único e verdadeiro objetivo. Há fatos aqui que podem ser explorados, mas é preciso pesquisa e reflexão. Alguns querem desvalorizar estes fatos, rotulando tudo isto como teorias da conspiração, mas há claramente algo muito intencional acontecendo aqui, e não se gasta muitos milhões para projetar e construir uma serpente muito óbvia dentro de edifícios de propriedade do Vaticano, sem um forte motivo e oculta intenção. Esse é o governo satânico desse mundo. Ele se insinua, mas os que dormem insistem em não querer ver. Mas se você viu esse vídeo, já deu o primeiro passo. Saiba mais sobre esta série em outros vídeos a seguir, tá? Irmãos, este é então o trono do Papa, o trono também de Satanás. É a boca da serpente do Éden neste mundo, e só não vê quem realmente não quer. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Fontes. Esse vídeo, gente, eu vou colocar na descrição do vídeo a fonte, tá? O Trono do Vaticano, que muitos consideram um monumento satânico. The Dark Secrets Behind the Pupil's Audience Hall. It's a Giant Reptilian. Então é isso, irmãos. Espero que vocês abram os olhos. Compartilhe o máximo possível para outros irmãos também abrir os olhos e sair da grande Babilônia antes que seja tarde demais. Então é isso. Fiquem com Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.